Atos 1. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão. Por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes, não pertence a vós saber os tempos, ou as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da terra. E falado essas coisas, vendo-o eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles, com vestiduras brancas, os quais lhes disseram, homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, e o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia de Shabat. E entrando, eles subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes, continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos e disse, estavam cerca de 120, o número de nomes reunidos, homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus, porque ele foi contado conosco e obteve parte nesse ministério. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade, e caindo de cabeça, ele estourou, dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. E isto tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos, a sua habitação fique desolada, e nenhum homem habite nela, e que outro tome o seu bispado. Portanto, destes homens que nos têm acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós ele foi levado para cima, um deles seja ordenado para ser testemunha conosco de sua ressurreição. E eles apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justus, e Matias. E eles oraram e disseram, Tu, Senhor, que conhece os corações de todos os homens, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que ele tome parte neste ministério e apostolado, do qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. E eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. E ele foi contado com os 11 apóstolos. Atos 2. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar.
e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar em seu próprio idioma. E todos eles estavam atônitos e maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada homem em nosso próprio idioma em que nascemos? Partos e medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, e o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos os ouvimos falar em nossos próprios idiomas as obras maravilhosas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: O que significa isto? E outros, zombando, diziam: Estes homens estão cheios de vinho novo. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens da Judeia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e escutai as minhas palavras, porque estes não estão embriagados, como imaginais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus: Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós. Como também vós sabeis, a este entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando-o vós pelas mãos perversas, o crucificastes e o matastes, quem Deus levantou, tendo soltado as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela, porque Davi fala a respeito dele: Eu via o Senhor sempre diante da minha face, porque ele está à minha destra, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se regozijou, e a minha língua exultou. E além disso, a minha carne também repousará na esperança, porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria com o teu semblante. Homens e irmãos, deixem-me falar-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós até hoje. Portanto, sendo profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo, para sentar-se sobre o seu trono, ele, provendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. A este Jesus, Deus, pela boca, a este Jesus o ressuscitou. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis.
Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha destra, até eu fazer teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: Homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e seja batizado, cada um de vós, no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que alegremente receberam a palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e sobreveio temor a toda alma. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Atos 3. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam no templo, o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: Olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando, ele se pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o homem coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: Homens de Israel, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e desejastes que vos fosse concedido um assassino, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome, fortaleceu o seu nome a este homem a quem vedes e conheceis. Sim, a fé nele deu a este perfeita saúde, na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizestes isto, como fez também os vossos governantes, mas essas coisas que Deus prenunciou pela boca de todos os seus profetas que o Cristo sofreria, ele assim o cumpriu. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. E ele enviará Jesus Cristo,
que já vos foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Pois na verdade Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus vos levantará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruída dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, e os que seguiram depois, todos quantos falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: Em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para vos abençoar, afastando cada um de vós das suas iniquidades. Atos 4. E enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados, porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os colocaram sob custódia até ao dia seguinte, porque já era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de homens era de quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, os seus governantes, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos os que eram parentesco do sumo sacerdote. Reuniram-se em Jerusalém, e pondo-os no meio, eles perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: Governantes do povo e anciãos de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo, e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está em pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E contemplando o homem que fora curado em pé com eles, nada podia dizer contra isto. Então eles ordenaram que saíssem do conselho, e eles deliberavam entre si, dizendo: O que faremos a estes homens? Porque certamente um milagre notável feito por eles é manifestado a todos os que habitam em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemo-los, para que de agora em diante eles não falem mais nesse nome a nenhum homem. E chamando-os, ordenaram-lhe que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam e disseram a eles: Julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Depois de ameaçá-los, ainda mais os deixaram ir, não achando nada para castigá-los, por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera. Porque o homem em quem se operara aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. E soltos eles, foram para a companhia dos seus, e contaram tudo o que os principais dos sacerdotes e os anciãos lhe disseram. E ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus unânimes e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há, que pela boca do Teu servo Davi disseste, porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram
contra o Senhor e contra o seu Cristo, porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, que falem com toda a ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu. Mas tinham todas as coisas em comum, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E havia uma abundante graça sobre todos eles, e não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores das coisas que foram vendidas, e os depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. E José, a quem havia sido apelidado de Barnabé, que é, sendo traduzido, filho da consolação, levita do país de Chipre, possuindo terra, vendeu-a e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo-o também sua esposa, e trazendo uma certa parte, a colocou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra? Guardando-a, não ficava para ti, e após ser vendida, não estava em teu próprio poder? Porque concebeste esta coisa em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e entregou o Espírito. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram estas coisas. E levantando-se os jovens, enrolaram-no e, carregando-o para fora, sepultaram-no. E houve um intervalo como de 3 horas, e entrou sua esposa, que não sabia do acontecido. E Pedro lhe disse: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que os pusestes de acordo em tentar o Espírito do Senhor? Eis que os pés dos que sepultaram teu marido estão à porta e carregarão a ti. E ela imediatamente caiu aos seus pés e rendeu o Espírito. E entrando os jovens, acharam-na morta e a levaram. E sepultaram-na junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e sobre todos os que ouviram estas coisas. E pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo. Estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Quanto aos outros, nenhum homem ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E muito mais crentes do Senhor eram acrescentados, multidões de homens e de mulheres, de modo que eles levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em cátares e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Veio também uma multidão até das cidades circunvizinhas a Jerusalém, trazendo pessoas enfermas e atormentadas de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de indignação e lançaram suas mãos nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e conduziu-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Mas vindo o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram um conselho, e todo o senado dos filhos de Israel
e enviaram à prisão para buscá-los. Mas quando os oficiais chegaram, eles não foram encontrados na prisão, e retornando informaram, dizendo: encontramos verdadeiramente a prisão fechada, com toda a segurança e os guardas de pé diante das portas, mas quando a abrimos, não encontramos nenhum homem dentro. Ora, quando o sumo sacerdote e o capitão do templo e os principais dos sacerdotes ouviram essas coisas, duvidaram deles e no que isto daria. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que colocaste na prisão estão no templo, postos em pé, ensinando ao povo. Então foi o capitão com os oficiais e os trouxeram sem violência, porque eles temiam que o povo pudesse apedrejá-los. E quando o trouxeram, eles os colocaram diante do conselho. E o sumo sacerdote perguntou-lhes, dizendo: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém com vossa doutrina, e intentais lançar o sangue desse homem contra nós. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, pendurando-o no madeiro. A este Deus exaltou com a sua destra, para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. E nós somos suas testemunhas acerca dessas coisas, e também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe obedecem. Quando eles ouviram isto, enfureceram o coração e deliberaram matá-los. Então, levantando-se do conselho, um certo fariseu, de nome Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, mandou que colocassem os apóstolos para fora por um momento, e disse-lhes: homens de Israel, acautelai-vos quanto ao que pretendes fazer ao tocardes nestes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste homem, levantou-se Judas da Galileia nos dias do censo, e atraiu muitas pessoas após ele. Ele também pereceu, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos. E agora eu vos digo: abstenham-se destes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, isso vai acabar em nada. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, os açoitaram, e lhes ordenaram que não falassem em nome de Jesus, e os deixaram ir. E eles partiram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo seu nome. E diariamente no templo e em cada casa, eles não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo. Atos 6. E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E este parecer agradou a toda a multidão. E eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe o Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos. E estes, orando, impuseram suas mãos sobre eles, e a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Então,
Levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada a Sinagoga dos Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram de Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então eles subornaram homens que disseram: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E eles incitaram ao povo e aos anciãos e aos escribas, e vindo sobre ele, agarraram-no e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram a sua face como a face de um anjo. Amém.